Algumas pessoas, ao longo da vida, vão aprendendo estratégias que elas utilizam no dia a dia, de forma consciente ou não, para ativar algumas áreas do cérebro e diminuir a ativação de outras áreas do cérebro. Isso é o que faz algumas pessoas lidarem melhor com a ansiedade, enquanto outras pessoas sofrem com ansiedade. E quando nós falamos sobre áreas do cérebro, que áreas são essas específicas? Eu te falo, as áreas específicas do cérebro que as pessoas hiperativam ao ponto de não sofrerem com ansiedade são áreas mais desenvolvidas, áreas mais racionais, como por exemplo o córtex pré-frontal, o córtex órbito-frontal, a regulação do córtex cingulado anterior, entre várias outras áreas. Enquanto a pessoa que sofre com ansiedade, ela tem uma hiperativação de outras regiões específicas, como por exemplo, a amígdala, e a partir do momento em que ela vai hiperativando a amígdala, isso vai influenciando diretamente na desregulação de outras áreas do cérebro, como por exemplo o hipotálamo, o próprio córtex cingulado anterior, no qual ao invés de trazer uma sensação mais de racionalidade para a pessoa, traz uma sensação de perigo, entre outras coisas. Então fique comigo nesse vídeo para você entender exatamente tudo o que acontece para que uma pessoa ela consiga lidar de forma favorável com a ansiedade, enquanto outras pessoas elas sofrem com ansiedade. Você que está assistindo esse vídeo e que sofre com ansiedade, eu sei da sua dor. De verdade, eu também sofro muitas vezes com a minha ansiedade. E a partir do momento em que eu entendi um pouco melhor como o cérebro funciona, buscando estratégias para enfrentar a ansiedade, parece que eu enxerguei um caminho e eu quero te mostrar esse caminho também. Uma das maiores dificuldades que uma pessoa que sofre de ansiedade tem é a possibilidade dela buscar estratégias de orientação no espaço. E o que quer dizer isso? Quando uma pessoa está sofrendo de ansiedade, automaticamente, por conta dessa hiperativação da amígdala, desse sistema de alerta, como se fosse uma sirene na sua mente, automaticamente a pessoa ela tem dificuldades no senso de orientação dela. E quando eu falo sobre orientação, é orientação tanto nessa questão do espaço ao redor, o que está acontecendo com ela, como também orientação no interno, porque é tanta desregulação que até mesmo dentro dela não tem uma possibilidade de orientação. Então, é o coração que não tá legal, é a respiração que não tá legal, é a sensação de tontura que não tá legal, é as costas que tá doendo, é, sei lá, a mão que tá formigando. Então, percebe, não vai tendo uma orientação. Porque a partir do momento em que você que sofre com ansiedade vai voltando a atenção para o seu corpo, é como se uma reação que você voltasse a atenção vai interligar com várias outras reações. Por exemplo, meu coração está acelerado. Se você sente seu coração acelerado, então é como se os seus olhos, por mais que você está olhando para a televisão aqui na frente, é como se seus olhos voltassem a atenção e você enxergasse, sentisse 100% do seu coração. Então é como se tivesse um pano aqui na sua frente branco, você parou de enxergar e de ter esse senso de orientação na onde você está. Então parece que o mundo parou e você volta a atenção 100% para o seu coração. E a partir do momento em que você vai sentindo o coração acelerado daquele jeito e tudo mais, automaticamente você vai ficando com medo, porque vai vindo vários pensamentos na sua mente, como por exemplo, putz, será que eu vou ter um treco? Será que eu vou morrer? Meu coração não era pra estar assim e tudo mais. Aí, automaticamente, parece que o coração ele vai mandando informações para outras partes específicas do corpo e isso vai impactando para você ficar pior. Como por exemplo... parece que agora não é só o coração que tá acelerado, mas minhas costas também tá doendo. Aí daqui a pouco, putz, minha mão tá formigando. E a partir do momento em que vai se concentrando em cada sensação desagradável, parece que o corpo vai expandindo cada vez mais. Quando nós falamos sobre senso de orientação, é justamente esse senso de orientação que é prejudicado. Então, por conta dessa neurodesregulação fisiológica que vai acontecendo dentro de nós, isso vai desorganizando o nosso senso de orientação interna e automaticamente você não consegue ou tem dificuldades, de prestar atenção na orientação
externa, na onde você está. Então, o grande erro que as pessoas têm ao vivenciar essas questões referentes à ansiedade é ter a ideia que, a partir do momento em que tem determinado pensamento negativo, eu tenho que fugir dele. Então, por exemplo, eu estou então pensando nessa questão do coração. Já falei para o meu amigo ou para fulano de tal da minha família que eu estou tendo essas reações e tudo mais, e o pessoal falou: é só você não ligar, é só você ignorar, é só você prestar atenção em outra coisa. Então, automaticamente, o que você faz? Às vezes tenta ignorar. Só que quando você tenta ignorar, você empurra esse pensamento, por mais que seja desafiador, então ele vai aparecendo. Aí você empurra ele aparece de novo, você empurra mais ele. Daqui a pouco ele aparece de novo, você tenta empurrar mais ele. Daqui a pouco tem uma hora que você não consegue empurrar mais. Aí ele vem com tudo pra cima de você, em qual fica diversos pensamentos, você não consegue mais se livrar desse pensamento, fugir desse pensamento, e ele começa a tomar conta. Por quê? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer ao ter uma questão de ansiedade não necessariamente é fugir dos pensamentos. Olha que interessante isso, não é fugir dos pensamentos. Por quê? Porque a partir do momento em que você foge, você pode estar mandando uma informação para o seu cérebro que você não tem mecanismos necessários para o enfrentamento deste pensamento. Só que esse pensamento é um pensamento de alerta, muitas vezes relacionado à saúde e sobrevivência, como por exemplo o coração. Esse pensamento que eu citei sobre o coração é um pensamento sobre saúde, sobre sobrevivência. Então ele é um pensamento que vai te deixar em alerta. Então a partir do momento que você tenta se livrar dele, ele vem com tudo para cima de você. E é por isso que existem estratégias mais funcionais referentes a isso. E uma dessas estratégias é o fato de perceber que esses pensamentos que aparecem na nossa mente, por detrás desses pensamentos existem vários outros pensamentos que eles são tão importantes quanto. Então, a partir do momento que você tem determinado pensamento que ele vem à sua consciência, não é esse pensamento que você vai precisar trabalhar. Esse é um pensamento que está aparecendo na sua consciência. Então, existem estratégias que você utiliza, muitas vezes com uma orientação de um profissional. Esse profissional, ele auxilia você para identificar esse pensamento que está te trazendo prejuízos ou que está te incomodando e orienta você, através aí de estratégias como, por exemplo, o questionamento socrático. Então ele questiona para identificar qual é o pensamento que está por detrás desse. Então, nem sempre esse primeiro pensamento que aparece na sua mente é o de fato que está te incomodando. Às vezes é um pensamento que está mais enraizado, que nós chamamos de crença central. Então existem várias estruturas nos nossos pensamentos. Então existem pensamentos que a gente nem sabe que está pensando, de forma racional, mas que eles aparecem na nossa mente. Então, a partir do momento em que você consegue identificar o pensamento que está por detrás deste pensamento que está te incomodando, toda vez que aparecer este pensamento ou pensamentos similares a esse, automaticamente você já vai olhar ali atrás, identificar essa crença e buscar estratégias de trabalhar essa crença. Então, ao invés de você fugir desse pensamento para não virar aquela mola que, vai vir com tudo para cima, você busca estabelecer estratégias de resolução de problema para lidar com aquele outro pensamento que te incomoda tanto quanto esse. Olha que interessante isso. Porque você traz pensamentos mais racionais para responder esse pensamento que está por detrás daquele outro. Quando eu falo de pensamentos racionais, são pensamentos funcionais, que têm uma função para você. Então, a partir do momento em que você busca estratégias de adotar mais pensamentos funcionais, mais pensamentos realistas na situação, e depois de responder a esses pensamentos, aí sim, você busca estratégias de voltar a atenção, de orientação para o externo, isso é muito mais favorável. Por quê? Porque é muito difícil quando nós não conseguimos nos orientar dentro de nós mesmos, buscar orientação no ambiente. O cérebro, às vezes, ele tem dificuldade de fazer isso. Porque assim, como é que você vai buscar orientação no externo, sendo que dentro de você está tudo desregulado? Então, busque estratégias de regular essas questões dentro de você sem adentrar nesses pensamentos. Isso é muito importante também. Não é adentrar no pensamento,
pensamentos. Então não é cair de cabeça no pensamento, mas buscar estratégias de trazer esses pensamentos mais funcionais, porque você busca, ao fazer isso, regular o senso de orientação interna em relação a você, e aí sim você busca trabalhar essa questão de orientação no espaço. Isso você, nesse contexto, olhando para o cérebro, a sua amígdala está extremamente ativada, trazendo várias questões referentes a alerta. Você busca estratégias de ativar áreas mais racionais do seu cérebro, como por exemplo o córtex pré-frontal e todas as áreas envolvidas nessa questão do córtex pré-frontal, que te traz senso de orientação, pensamentos mais realistas, regulação emocional, entre várias outras coisas. Então você, ao invés de hiperativar a sua amígdala, você busca mecanismos para você ativar o seu córtex pré-frontal, ativando ou hiperativando o seu córtex pré-frontal, vai buscar estratégias para diminuir a ativação da amígdala e trabalhar a ativação para essa área aqui do seu cérebro, e aí sim você volta a atenção para o externo, para perceber que assim, já que eu regulei, já que eu me orientei aqui dentro, aí sim voltar a atenção para o externo para regular o seu externo também. Porque algumas pessoas sofrem com ansiedade e outras não. Então a verdade para essa pergunta é que não é tão simples assim de respondê-la, porque existem fatores multifatoriais. Então são vários fatores que existem ao decorrer da vida que fazem com que algumas pessoas desenvolvam estratégias de trazer resiliência frente a essas questões emocionais, enquanto algumas pessoas sofrem com essa parte de ansiedade. Como por exemplo, existem fatores biológicos, então tem diversos estudos científicos mostrando que existe uma terminologia chamada de neurogênese, e de forma bem resumida é o que normalmente a mãe sente durante a gravidez. Isso vai influenciar na construção, no construto do cérebro do filho ou da filha. Então, a partir do momento em que a mãe passa por determinadas situações na vida, automaticamente o cérebro vai sendo construindo e hiperativando algumas áreas, né, e diminuindo outras. Então, existem fatores desde o nosso nascimento que pode impactar, existem fatores sociais, então as experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, existem fatores singulares, então esses fatores singulares vai desde o nascimento, né, algumas pessoas têm um nascimento mais complicado, e isso pode trazer já uma predisposição a essa questão mais desafiadora de lidar com ansiedade e tudo mais. Existem fatores da infância, então traumas que a pessoa passa e tudo mais. Lembrando que o fato de você passar por um trauma não necessariamente quer dizer que você vai desenvolver ansiedade. Isso é muito importante de refrisar, porque não existe uma coisa de causa e consequência. Aconteceu isso, vai acontecer isso. Não. Nosso cérebro é extremamente complexo. Então, cada um tem a sua singularidade e nem sempre pessoas que passam por um trauma elas vão desenvolver, de repente, um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade elevada. Ela pode buscar estratégias sendo de forma racional, então buscar estratégias de resolução desse problema, buscar acompanhamento profissional, ou às vezes de uma forma mais, digamos, inconsciente. Isso é que o próprio sistema ele consegue se regular e realmente a pessoa não fica com sequelas referentes ao trauma. Existem fatores de significado, então, que eu acho que vai muito de encontro com essa questão do trauma, que quando nós passamos por determinadas situações na nossa vida, seja de relacionamentos, podem ser também traumáticos, ou às vezes acontecimentos, pode desencadear essa questão de ansiedade, e muito dessas questões dos significados, eles acontecem lá atrás, pessoal. E o que eu quero dizer com isso? Quando você é criança, você não tem a capacidade de racionalizar, de ter pensamento. Você atribui o significado muitas vezes pelo outro, né? Um cuidador que está com você. E esse cuidador pode ser família, pode ser professores, pode ser colegas, isso depende muito. Então, a partir do momento em que você vai atribuindo determinados significados na sua vida, esses significados a longo prazo pode te causar ansiedade. Então, por exemplo, o fato de uma cuidadora ou um cuidador hiperestimular a aceitação numa criança, o fato de ser sempre aceito, né? Então, sei lá, tem que fazer tudo o que o outro pede, o adulto sempre tem razão e várias outras coisas, isso, dependendo do significado que a criança vai atribuindo para ela, ela pode ser um adulto que tenha dificuldade de falar não para as pessoas. Como eu falei, isso é só um exemplo, mas muitas das coisas que acontecem lá na infância pode ter impactos na vida adulta através do significado que as pessoas vão atribuindo aí no dia a dia. Beleza?
Show? A gente se vê aí no próximo vídeo. Beijão no coração de vocês.